Vamos lá para a aula? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado me assistindo. Prepara o seu material e vem comigo para a nossa aula do dia. Tcharam! Começando então a aula de hoje com a correção, tá? Dessa aula 14, que foi no dia 13/5, tá joia? Com esses exercícios que estão na página 75, esse aqui, o 2, o 3 e o 4, no Juntando as Peças. Na página 76 vai estar este exercício 5 aqui, tá joia? Que fala do reino, o quê? Do reino dos prototistas. Quem deste reino? Dos protozoários, certo? Então, vamos à correção desse exercício. No exercício 2, ele está pedindo assim: cite exemplos de protozoários parasitas que contaminam o ser humano através da água e de alimentos. Olha lá, bem tranquila essa resposta. Posso dizer que a ameba e a toxoplasmose são doenças causadas por esse parasita, tá? Mas, afinal, como que são chamados esses protozoários parasitas? Os causadores, nesses que eu acabei de falar, da amebíase, né, que é uma doença causada por qual protozoário? O chamado, lá no livro de vocês vão encontrar essa doença na página 71, tá? Então, qual que é o protozoário? Entamoeba, aqui ó, o Entamoeba histolítica, certo? Lembrando que o nome dele está correto cientificamente, né? A taxonomia dele está certa, as regras de Linneu, ó. Binominal, começando com a letra maiúscula em itálico e o epíteto em minúsculo. Então, esse aqui é o gênero e esse aqui é o epíteto. E tem dois nomes, então binominal está em itálico também. Só para recordarmos conceitos importantes, tá? Voltando aqui, o próximo protozoário parasita que causa a toxoplasmose, que está lá na página de vocês, 74, tá? É uma doença que ela pode ser o quê? Congênita, lembra? Ela pode ser hereditária, ela pode passar de mãe para filho, por exemplo. Ou, simplesmente, ela pode ser adquirida por você, certo? Então, ela é causada por qual protozoário? O chamado que? Toxoplasma gondii, certo? Lembrando que eles são encontrados, esses protozoários, nas fezes dos felinos, como, por exemplo, nos gatos, certo? Por isso que não é bom você brincar na areia sem saber se ela está ou não contaminada. Tudo bem? Porque você pode adquirir esse parasita, tá joia? Então, tranquilo esse exercício 2, né? Vamos para o próximo. No próximo, ele pede assim, ó. Quando eliminar a água parada, que serve de criadouro para as larvas dos mosquitos, ajuda a prevenir qual protozoose, que é qual doença, certo? E por quê? Então, quando eu elimino água parada, que serve como criadouro para larvas dos mosquitos, eu previno qual tipo de doença? A chamada malária. Por que que isso acontece quando eu elimino essa água parada? Porque, como o próprio exercício diz, já serve como criadouro para o mosquito. Então, se eu elimino a água parada, eu evito esta protozoose, que é uma doença causada por
protozoário. Então, é uma forma de prevenção, eliminar esse criadouro para os mosquitos não proliferarem, tá? Então, se ele não prolifera, não existe a doença. Tranquilo? Essa quarta questão aqui é moleza. Vamos lá? Diz assim, ó. Indique os protozoários parasitas, aqueles que causam doenças, lembra? Que causam os sintomas a seguir. Então, vamos ver quais sintomas são e indicar o protozoário que causa essa doença. Vamos lá. Calafrios e picos de febre alta a intervalos regulares. Disenteria sanguinolenta, aquela que sai sangue nas fezes. Problemas cardíacos, olha, esse vocês lembram muito bem, que eu já falei, principalmente para quem gosta aí de açaí. E inchaço nas pálpebras. Então, ele causa problemas cardíacos e inchaço nas pálpebras. E esse aqui causa problemas de visão. Vamos ver quais são os protozoários parasitas que causam esses sintomas. Vamos lá? Então, o primeiro, calafrios e picos de febre alta em intervalos regulares, malária, que é causada pelo plasmódio. Lembra que os plasmódios, eles não têm forma de locomoção. Lembra que eles são totalmente parasitas, certo? Eles não têm sistema de locomoção, eles não têm estrutura de locomoção nenhuma, tá certo? A ameba, quais são os sintomas? Disenteria sanguinolenta. Então, se as suas fezes estão com sangue, pode ser que você esteja com amebíase, certo? Então, isso é um sintoma, não significa dizer que você vai ter, ok? Então, lembrando que a ameba, a forma de locomoção dela é pseudópodes, lembra? Que os pseudópodes são o quê? Falsos pés. Lembra que eles servem para locomoção e para capturar alimento também. As doenças de Chagas causada pelo tripanossomo, quais são os sintomas? Problemas cardíacos e inchaço nas pálpebras. Você vai ver essa doença, que eu já falei sobre ela várias vezes, lá na página 72, quando eu falei do barbeiro, lembra do percevejo? Então, que é um tipo de protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Lembra que ele tem um sistema de locomoção flagelado, tá? São os flagelos, que pode ter um ou vários flagelos, certo? E um problema de cegueira, problema de visão, pode ser causado pela doença chamada toxoplasmose, certo? E a toxoplasmose está lá na página 74. E o seu protozoário, nós acabamos de falar sobre ele, é o toxoplasma, é o Toxoplasma gondii, certo? E o sistema dessa doença aqui, ó, é aquela que você pode adquirir através dos felinos. Lembra dos gatos? Não brincar na areia se você não souber se ela está bem tratada ou não. Se passar animais por ali defecando, ele pode estar contaminado pelo toxoplasma e contaminar a areia, logo ele pode te contaminar também. Tranquilo? Então, fechada aqui da página 75. Agora, a correção da página 76, do Juntando as Peças também. Vamos para o exercício
5, certo? Nesse exercício sobre doenças causadas por protozoários, que são as protozooses, leia atentamente as frases e indique C para as questões certas e E para as erradas, corrigindo-as. Então, isso aqui tem que estar corrigido no seu caderno, por isso, quando eu peço a justificativa, é para você fazer essas correções, tudo bem? Então, vamos lá. A letra A diz assim: o ser humano pode contrair, ou seja, pode adquirir a amebíase, lembra que é uma doença causada por protozoário, pela picada do agente transmissor? Nada a ver. Quando eu falo de ameba, que é uma doença causada por protozoário, você vai adquirir essa doença através do quê? Da ingestão, ou seja, você vai ingerir cistos pela água ou alimentos contaminados, certo? Então, não é por picada de inseto. Tranquilo? Ok, então esta é errada. A letra B, vamos falar agora da doença de Chagas, que é aquela que está lá na página, deixa eu pegar aqui, na página do livro de vocês, 72, tá? Eu acabei de falar sobre ela, do Trypanosoma cruzi. Então, vai lá. A doença de Chagas é transmitida por um mosquito? Nananina, não. Lembra que a doença de Chagas ela é transmitida por um percevejo. Lembra que é o barbeiro, que costuma sugar o sangue das pessoas. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai defecar, lembra? E libera as formas infectantes do protozoário, que é o protozoário o quê? Flagelado, que é o chamado Trypanosoma cruzi, certo? Então, ele não vai sugar o sangue, ele vai defecar. Se ele estiver contaminado, se o percevejo estiver contaminado, aí ele vai contaminar o ser humano. Tá joia? Tranquilo? Se ele estiver contaminado com esse protozoário. Que é o protozoário o quê? Flagelado. Tranquilo? Então, vamos para a letra C. Então, essa letra B também está errada. Na letra C, está falando assim, ó. A transmissão do plasmódio se faz pela penetração das larvas do mosquito pela pele humana. Errado. A transmissão dele é através da saliva, tá? Então, ele transmite, não é pela penetração da larva na pele, não. A saliva do mosquito que penetra diretamente, tá? E vai diretamente para a corrente sanguínea do ser humano. Então, não é pela penetração das larvas pela pele. Não é a larva que entra na pele. Quem entra é a saliva, certo? É a saliva que vai direto para a corrente sanguínea com a picada do mosquito, certo? Então, a saliva do mosquito, e ela o quê? Penetra diretamente na corrente sanguínea do ser humano. Não é o mosquito que penetra na pele. Tranquilo? Ok, então também está errada. A letra D, vamos ver se é a única correta. Vai lá. Os cistos do toxoplasma são encontrados em fezes de felinos e outros animais. Correto. E um exemplo que eu dei desse felino é o gato. Então, esta questão está correta. Certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês organizarem a resposta de vocês fazendo as suas correções, tá? Eu vou tirar aqui para você fazer a sua correção da tarefa
organizada no seu caderno. Tranquilo? Lembrando que quando nós voltarmos à aula presencial, eu vou vistar essas tarefas. Tudo bem, meus amores? Então, com a correção dessa tarefa, nós concretizamos um pouco mais e retomamos sobre os protozoários, certo? Que estão no reino protoctista. Agora, nós vamos fazer a correção de um exercício sobre a avaliação que nós fizemos no dia 18, certo? Vamos lá? Lembrando que eu vou fazer a correção de todos esses exercícios, tá? Que eu passei nessa avaliação do dia 18, tranquilo? E esses exercícios vão trabalhar assuntos sobre os vírus e as bactérias, que estão lá no capítulo 3. Então, toda vez que eu trouxer um exercício para correção dessa avaliação, nós vamos estar retomando o capítulo 3, para que ele não fique o quê? Esquecido. Então, nós vamos trabalhar paralelo, tá? Voltando sempre no capítulo 3 e avançando nos outros capítulos. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, ó, que caiu na avaliação, bem tranquilo. Falou assim: é comum ouvir alguém dizer que uma pessoa está com o vírus ou está com uma doença causada por vírus, que também pode ser chamada de doenças virais, certo? Ou uma simples virose. Então, diz assim: sabendo que as doenças apresentam diferentes tipos de tratamentos e prevenção, marque uma alternativa que represente a infecção viral, certo? Então, ele quer uma infecção viral que pode ser prevenida por meio de vacina. Falei na revisão, falei durante aulas anteriores, doenças virais que podem ser prevenidas por vacina. Em evidência nessas que estão destacadas aqui é a febre amarela. Tranquilo? Então, a febre amarela, dentre essas doenças, é aquela que pode ser prevenida por vacina. Tranquilo? Olha lá, para vocês fazerem a anotação de vocês. Então, a febre amarela é uma doença causada por vírus, transmitida por vetores, certo? Como algumas espécies de mosquito. Lembra lá que é o transmissor, que é esse vetor que ele está falando da febre amarela, é aquele que também pode causar quem? A dengue. Lembra? Então, a Aedes aegypti, que é esse vetor que ele está falando aí. E ele pode ser a prevenção dele pode ser através da vacina. Isso para o vetor transmissor da febre amarela. Tá joia? Então, feita a correção, vamos agora para a nossa tarefa. Retomando aqui, antes de eu ir para a tarefa, prestem atenção aqui. Com certeza, quando vocês viram assim, uma doença viral, que poderia, né, ser prevenida por vacina, você percebeu que nesse exercício aqui bastava você notar que a única doença causada por vírus era a febre amarela. Então, todas essas aqui são doenças o quê? Bacterianas. Então, se ele pediu uma doença viral, uma infecção viral, mesmo que você não soubesse que a febre amarela era prevenida por vacina, você teria outro meio. Qual outro meio de resolver esse exercício? Percebendo que todas essas aqui eram bacterianas, logo a única doença viral era a febre amarela. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então para a tarefa que vocês vão copiar e responder no caderno de ciências de vocês, essa questão com a letra A e a letra B, tá? Sobre esta protozoose chamada leishmaniose. Tranquilo? A data da tarefa vai ser para o dia 8/6
Lembrando que a correção durante videoaulas, tá joia? Quando retornarmos às aulas presenciais, eu vou vistar todas elas. Então, beijo, beijo e beijos. Estaremos sempre juntos por um sonho, hein? Não esquece desse detalhe.